Bom, gerenciamento de custos segue a mesma retórica que eu falei para vocês, né? Quando falava lá no gerenciamento de prazos, a ideia do gerenciamento de escopo, né? Veja que eu estou fazendo conexões agora. Quando eu chego em custos, se eu não tenho um bom escopo definido, estabelecer qual será o orçamento desse projeto vai ser complicado, porque se você não me disse exatamente o que quer, como é que eu vou orçar algo? Né? Então, eu preciso ter clareza do escopo para definir, né, ou orçar quanto será o gasto naquele empreendimento, naquele projeto que está sendo estabelecido. Aqui, de forma mais simples e gerencial, se colocam 3 pontos. O primeiro é estimar custos. 2, determinar o orçamento. E 3, controlar esses custos. André, mas estimar custos e determinar orçamento não seriam a mesma coisa? Boas práticas em gerenciamento de projetos dizem que quando você está no início do desenvolvimento desse projeto, é muito pouco provável que o seu escopo já esteja pré-definido ou definido com clareza, com o nível de detalhamento que se espera. E aí é justamente onde entra a diferença entre ponto 1 e ponto 2. O ponto 1 é quando você está no início do desenvolvimento desse projeto, já existem estimativas de gasto feitas de forma análoga ou até paramétrica, mas ainda não se tem clareza porque o escopo ainda não foi todo completo. Na medida que esse projeto avança, que as fases mais básicas desse projeto foram determinadas, os pontos já foram colocados e você determina que aquele é o escopo final, aí sim você tem condição de ir para o tópico 2, porque as tarefas estando claras, fica mais fácil você determinar o orçamento. Então a divergência entre estimativa e orçamento é o grau de clareza que você tem a respeito do seu escopo. E aí se transforma em um processo onde eu vou controlar os custos. Uma vez determinado o orçamento, estabelecido o que a gente chama de linha de base, ele servirá de comparação, né, para toda a estrutura desenvolvida durante o período ali da execução, para que eu cheque se está saindo conforme o programado, tá bom? Então, o gerenciamento aí dos custos do projeto, ou desse orçamento como um todo, parte do princípio que eu tenho que ter um bom escopo. Não tendo um bom escopo, eu não consigo quebrar essas informações e eu não consigo estabelecer um orçamento muito claro. Quer ter um bom orçamento, entenda que seu escopo precisa estar claro. André, mas se o meu cronograma não estiver claro, significa que também você deverá ter problemas no seu orçamento. Mas por quê? Não era só o escopo? Não necessariamente. O escopo é fundamental, porque sem o escopo eu não consigo dizer o que eu preciso fazer. Mas o cronograma, ele aloca recursos. E por alocar recursos, ele transforma o seu orçamento em um orçamento que distribui, né, em termos de fluxo de caixa, o quanto você vai investir em cada etapa do seu projeto. Então você até pode, como o escopo, né, dizer o quanto você gasta, mas você não consegue estabelecer o fluxo de caixa do seu projeto se você não tiver o espaçamento do uso dos seus recursos, e você só vai ter isso na medida em que você tem um cronograma, tá? Então, entenda a importância de cada disciplina gerencial. E todas essas disciplinas se correlacionam não só com um projeto qualquer, mas com um projeto de obras, que é basicamente o exemplo que nós utilizaremos para fazer todas essas aplicações, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o gerenciamento de custos. Vamos passar para o gerenciamento da qualidade no próximo encontro. Abraço, até lá!